O Templo de Salomão. Parte 13. No estudo anterior vimos a participação de Hirão, rei de Tiro, um gentil usado por Deus na edificação do templo. Ele forneceu madeira, pedras e artesãos especializados, mostrando que o propósito de Deus não estava restrito apenas a Israel. Assim, judeus e gentios trabalharam lado a lado na construção da casa do Senhor. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora entramos em outro aspecto fundamental da construção: as ofertas e os materiais para o templo. Assim como no tabernáculo de Moisés, os recursos não vieram dos dízimos, mas de ofertas voluntárias, movidas pelo Espírito Santo. Vamos ao conteúdo. As ofertas e os materiais para o templo. As ofertas voluntárias. Os materiais para o templo, assim como para o tabernáculo, foram obtidos através de ofertas voluntárias do povo, não através dos dízimos que eram separados para o ministério sacerdotal. O Espírito Santo moveu o coração das pessoas a darem de suas posses. Detalhe: as posses delas eram oriundas ou do Egito, para o tabernáculo, ou dos povos cananeus, para o templo. Isto claramente tipifica dois estágios no processo da santificação. No tabernáculo, as pessoas levaram a Moisés mais do que o suficiente e então receberam a ordem de parar de ofertar. Disse o Senhor a Moisés: "Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, e prata, e bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis." Êxodo 25 do verso 1 ao 9. E disseram a Moisés: "O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse." Então, ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: "Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário." Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Êxodo 36 do verso 5 ao 7. No templo o mesmo espírito de ofertar foi manifesto. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram estas ofertas voluntariamente de coração íntegro. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto, hoje, a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: "Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua.
Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então, disse Davi a toda a congregação: agora, louvai o Senhor, vosso Deus. Então, toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam, naquele dia, perante o Senhor, com um grande regozijo. 1 Crônicas 29 do verso 5 ao 22. Esta foi uma ação do Senhor, pois isto não é normal para o homem natural. Davi orou ao Senhor: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. 1 Crônicas 29 verso 14. O próprio Deus é o maior doador e, quando Ele nos deu o seu único Filho, deu-nos também todas as coisas livremente com Ele. O Pai deu o seu Filho. O Filho deu-se a si mesmo. Ele também deu o Espírito Santo. O Espírito Santo também dá dons espirituais à Igreja. Deus ama. O amor dá. E Deus de coração disposto dá a seu povo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 verso 16. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8 versos 31 e 32. Este mesmo espírito de doação deve ser manifesto nos redimidos. Tudo o que temos pertence a Deus, que é o dono supremo de todas as coisas. Estamos apenas devolvendo ao Senhor aquilo que vem dele. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24 verso 1. O Espírito de Cristo provocará nas pessoas o desejo livre de dar pronta, alegre e generosamente, tanto em relação ao que é natural, quanto ao que é espiritual e material, para a edificação do seu templo, que é a Igreja. Tudo que é edificado por Deus será edificado pelo Espírito e não por força ou violência. Ele deu a si mesmo, e todas as coisas consigo. Nós damos a nós mesmos, e tudo o que temos, a Ele. O crente primeiro se apresenta como sacrifício vivo, e também dá ofertas e dízimos. Quando Deus falou a Abraão sobre sua semente ser livre da escravidão com grandes riquezas do Egito. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Gênesis 15 verso 14, tal palavra foi cumprida em Êxodo. Deus tinha em mente o tabernáculo. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e, quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Êxodo 3 versos 21 e 22. Então, fez sair o seu povo, com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Salmo 105 versos 37 e 38. Os israelitas receberam as riquezas e os despojos dos egípcios como pagamento pelas centenas de anos de trabalho escravo da nação escolhida. Eles receberam riquezas de ouro, prata, pedras preciosas e outros materiais. Eles devolveram a Deus, para a edificação do tabernáculo, o que ele lhes tinha dado. O que eles receberam dos egípcios não foi apenas para torná-los ricos, mas para Deus, para a obra dele. O mesmo é verdade em relação ao templo do Senhor.
Quando Israel recebeu a riqueza da terra da promessa e das nações desapossadas, uma terra de ouro, prata, bronze, ferro e pedras preciosas, assim como os outros despojos dos seus inimigos, Deus tinha em mente a edificação do seu templo. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás, e te fartarás, e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, e para te provar, e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto, hoje, contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Deuteronômio 8 do 7 ao 20. A igreja, o templo de Deus na nova aliança, foi comprada por alto preço. Foi algo que não se pode calcular. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6 do verso 16 ao 20. Ela, porém, é edificada inteiramente por pessoas que são ofertas voluntárias ao Senhor, primeiro de si mesmas e, depois, de tudo o que possuem. Materiais e dádivas para o templo. Houve basicamente 3 grupos principais de materiais trazidos para o templo do Senhor: metais, pedras, madeira. Observação: outros materiais envolvidos seriam os tecidos para as cortinas. Os materiais listados aqui vêm do reino mineral, reino vegetal, reino animal. Mais uma vez observamos que, assim como no tabernáculo de Moisés, Deus tomou materiais da criação para estabelecer verdades da redenção. Todos os reinos deste mundo pertencem a Ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, Ele pode usar todas as coisas dos reinos terrenos para a glória de sua casa e de seu reino. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.